Olá, aqui é a pastora Andréa Nicolau e eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 7 do livro de Provérbios e em seguida fazer uma breve reflexão. Vamos então à leitura. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e as suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo. Ao entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão e a mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Mora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés, canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, ela o persuadiu e o atraiu com o doçor dos seus lábios. Imediatamente, ele a seguiu como boi levado ao matadouro ou como cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a própria vida. Então, filho meu, ouça-me. Dê atenção às minhas palavras, não deixe seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em suas veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Os primeiros versículos do capítulo 7 de Provérbios aconselham a fazermos da sabedoria o bem mais precioso das nossas vidas. Somos aconselhados a guardá-la como um tesouro. O conselho é de guardar a sabedoria como se protege a própria pupila dos olhos, ou a menina dos nossos olhos, que é algo muito sensível, muito precioso. A sabedoria deve ser então tão íntima nossa como uma própria irmã, a quem muito amamos. Essa urgência em possuir a sabedoria nos livrará de muitos sofrimentos, de muitas angústias, de muitas ciladas, de muitos perigos e, mais uma vez, o grande destaque aqui vai para a impureza sexual, para a prostituição, para a lascívia. Pode parecer exagero, você pode até pensar, puxa, quanto tempo dedicado a esse mesmo tópico num livro tão pequeno que se propõe a ensinar a termos mais sabedoria em nossa vida diária. Mas se você parar para pensar, quanto a nossa sociedade gira em torno de sexo fácil por puro prazer, quanta maldade e violência acontece em prol desse tipo de sexo. Isso envolve muitas coisas como pornografia, que possui índices alarmantes de consumo, mesmo no mundo cristão. Isso é assustador. Isso envolve tráfico de pessoas para exploração sexual, especialmente crianças e mulheres. Isso envolve pedofilia e inúmeras outras formas de relacionamento sexual perverso ou pervertido aos olhos de Deus que causam impureza. Os apelos da mídia e nas ruas são inúmeros e são o tempo todo. Pode parecer casual, pode parecer eventual, pode parecer que não vai ter maiores consequências. Provavelmente ninguém ou quase ninguém vai ficar sabendo, mas nada escapa aos olhos de Deus.
A impureza sexual é algo tão grave aos olhos de Deus que lemos em Apocalipse, já no finalzinho do livro, lá no capítulo 21 e no verso 8, que os depravados e os que cometem imoralidade sexual, isso dentro de uma lista pequena de abominações aos olhos de Deus, que o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre, e essa é a segunda morte, é a perdição. Não tem volta desse lugar, de tão grave que é aos olhos de Deus a impureza sexual. O apóstolo Paulo também tinha afirmado lá na carta aos Coríntios, no capítulo 6 e nos versículos de 18 a 20, diz o seguinte: fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Aqui, no provérbio, ele utiliza mais uma vez o exemplo da mulher lasciva, da mulher prostituta, que convida a todo instante para relações sexuais ilícitas. E nos nossos dias os apelos estão em todos os lados, à distância às vezes de um teclado, de uma tecla de computador ou de um toque na tela do celular. O preço pago é muito caro. É a destruição do lar, é a destruição do casamento, é a destruição da família, do relacionamento de pais com filhos e, finalmente, a destruição do relacionamento com o próprio Deus, que condena essas práticas tão terríveis com a banição eterna da sua presença. Então, o desafio apresentado logo no início do capítulo é: apegue-se à sabedoria para obter livramento. E como obter essa sabedoria? O apóstolo Tiago nos ensina no capítulo 1 e no versículos de 5 a 7 da epístola que ele escreveu o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. A própria palavra traz a resposta. Se você tem falta de sabedoria, peça sabedoria ao Senhor com fé, e Ele vai te dar. A vida cristã não é uma vida de religiosidade, em que você cumpre regras, em que você vai a um templo para adorar ao Senhor e faz as suas ofertas e cumprir o seu compromisso. Não. A vida cristã é muito mais do que isso, é um relacionamento de aliança com Deus. Ele espera te ouvir, Ele espera que você o busque, Ele fala com você, é relacionamento. E o desejo dele é que nós sejamos fiéis em todas as áreas da nossa vida, mantendo uma vida de santidade. Então, cuide do seu templo. É o que nos adverte o texto de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios, capítulo 6, de 18 a 20, como a gente leu. O templo é o nosso corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Então, cuide do seu templo. Que Deus te abençoe.